Estou aqui com o Gilmar Ferreira, psicólogo que atua no Colégio Valdemar Alcântara, onde eu trabalho. E essa conversa é primeiramente para entender qual a importância desse profissional no ambiente educacional. Então, a primeira função do psicólogo aqui é contribuir para que a escola cumpra a sua função social, que é formar cidadãos, que é educar. Então, qual é a contribuição que a psicologia tem para a educação e para a escola? Então, esse é o primeiro passo. Então, para isso, eu preciso estar atuando junto às equipes pedagógicas, junto à direção do colégio, acompanhando todos os processos que são pedagógicos, que são educacionais. A psicologia ela vem trazer essas contribuições, né, vem atuar e pontuando alguns processos psicológicos, trazendo contribuições aos processos pedagógicos. A segunda, que é a dimensão de como fazer com que a escola se torne uma escola democrática, uma escola que esteja aberta para todos, uma escola onde a comunidade escolar, né, todos como educadores, todos como construtores de educação. Então, como fazer com que a escola se torne uma escola democrática, uma escola para todos nós aqui. Então, favorecer esse projeto também é importante. Né? E é óbvio que também os processos psicopedagógicos, também o profissional psicólogo tem a competência de estar acompanhando. Então, as dificuldades de aprendizagem, obviamente, o profissional psicólogo vai estar acompanhando. Mas outras realidades também, como de socialização, uma realidade de bullying na escola, dificuldades emocionais no relacionamento professor-aluno, professor-funcionário. Então, todas essas realidades o profissional psicólogo tem a habilidade de estar acompanhando e de estar favorecendo qualidade de vida e qualidade educacional. Uma das atuações que eu soube até por você mesmo foi de uma experiência com Fundamental 1, né, de uma turma ter sido acompanhada para saber olhar atentamente aqueles que estão com dificuldade de leitura e escrita. Então, nesse segundo momento, eu gostaria que você relatasse como tem sido essa experiência, né, de acompanhar esses alunos e também o contato com a professora, né, como foi ter essa experiência. A partir de um processo de avaliação que ocorreu no Ensino Fundamental 1, que não foi só do psicólogo, mas foi a educadora de cada turma, a coordenadora pedagógica, então uma atividade interdisciplinar, uma atividade em equipe, a gente começou a fazer um processo de avaliação da realidade de cada aluno, a partir do ponto de vista pedagógico e a partir do ponto de vista psicológico. Então, a partir disso, nós fomos detectando ou dificuldades ou necessidades educacionais especiais, que é uma coisa, ou dificuldades de aprendizagem, que é alguma outra realidade. Né? E nós identificamos dificuldades de aprendizagem, no caso do Ensino Fundamental 1. Alunos com dificuldade na leitura e na escrita e alunos com dificuldade na numeralização ou na execução de cálculos. Então, a gente percebeu que esses alunos necessitavam de um acompanhamento mais próximo. Paralelo a isso, existem outras dimensões, que é a dimensão emocional, que é a dimensão relacional, que também precisa ser observado. Então, o que a gente observou? Que esses alunos, eles também tinham uma autoestima baixa. Então já estavam desacreditados ou não sabiam o que acontecia com eles, porque eles observavam que a turma seguia, mas eles continuavam, não aprendiam. Então por que eles eram diferentes dos outros? Então trabalhar essa diferença, mostrar que eles são tão dignos quanto os outros alunos e mostrar que existem outros caminhos e outras possibilidades para eles caminharem no processo educacional e atingirem um nível de aprendizagem de acordo com o que os currículos exigem, né, era possível. Né, e é isso que é o trabalho que a gente tem executado. Então, para isso, a gente criou um projeto, que a coordenadora do Fundamental 1 chamou de projeto Lendo e Escrevendo, mas o projeto é muito mais amplo do que isso, onde ocorre no quinto tempo do colégio, que é após a finalização das aulas, onde são feitas atividades diferenciadas para esses alunos. Essas atividades necessariamente não são atividades de reforço, até porque ele passou uma manhã inteira estudando, com contato com o livro, com palavra, mas são atividades que vai favorecer a leitura e a escrita ou a numeralização. Geralmente são atividades que a gente prioriza a diversão, o lúdico e o contato emocional mesmo, o afetivo, principalmente confirmando esses alunos, mostrando que eles são
capazes dentro do ritmo deles e fazendo com que eles compreendam que eles são diferentes, mas que é possível esse processo de aprendizagem também, dentro do ritmo deles que a gente vai descobrindo. A partir disso, a gente passou a ter resultados muito positivos de crescimento e de desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. Então, alguns casos têm mais dificuldade, mas a maioria tem apresentado bons resultados, melhor desempenho em notas, inclusive, a partir desse processo, que não foi só um processo de aprendizagem, mas foi um processo de aprendizagem associado ao processo emocional, ao processo de relacionamento, aluno-professor, aluno com seus pares, aluno e aluno, né? Aluno-psicólogo. Então, toda essa cadeia, toda essa rede de apoio que favoreceu a aprendizagem. Então, eu não valorizo só a dimensão cognitiva, que geralmente é o que é muito apreciado nas escolas, é geralmente o que os pais cobram, que o aluno calcule, que o aluno aprenda, que o aluno leia, que o aluno memorize. Mas a gente vai priorizando aí outras habilidades, como por exemplo a habilidade emocional, que é um outro tipo de inteligência, que não é a inteligência lógica, ou a inteligência lógico-matemática, que é uma outra forma de inteligência. Então nós temos a inteligência emocional. A gente percebe que aquele aluno tem dote artístico, a gente vai aproveitar desses dotes artísticos, como a gente já aproveitou com para ele poder aprender melhor a língua portuguesa. E aí a gente está aproveitando uma inteligência que esse aluno tem, que é a inteligência artística. Né? E se o aluno tem habilidade para música, a gente vai explorar a inteligência musical. Então a gente aborda uma diversidade de habilidades de desenvolvimento deles. O que importa é a prática e a execução da valorização do aluno de forma integral. Então ele tem habilidades que precisam ser valorizadas, que vão além da habilidade cognitiva. Né? Então habilidades artísticas, habilidades musicais, habilidades afetivas. Então, essas habilidades são valorizadas em vista do processo de aprendizagem, favorecendo onde ele tem dificuldade. Então, se ele tem dificuldade na cognição, eu posso trabalhar a emoção para que possa favorecer o desenvolvimento cognitivo. Às vezes é o oposto, eu tenho dificuldade artística. Eu vou trabalhar, então, outros processos para favorecer a habilidade artística desse aluno. Então, a ideia é realmente fazer uma valorização do aluno como pessoa, né? De uma maneira o mais holística que for possível, né? Nesse sentido. E a proposta do projeto, só para entender assim, há quanto tempo, né, começou e se os planos específicos para cada encontro são preparados em equipe ou pela professora que acompanha? A princípio tem funcionado que os próprios educadores têm desenvolvido a sua atividade pessoalmente, mas regularmente, às vezes semanalmente ou quinzenalmente, nós nos reunimos e fazemos troca de experiência das nossas metodologias. Então, as educadoras elas são motivadas e estimuladas a pesquisarem metodologias inovadoras, diferentes, criativas, que valorizem a espontaneidade, que valorizem a imaginação do aluno, aplicam. Né? Então, se foi um caso de sucesso ou se não for um caso de sucesso, ela vai levar isso aí lá para a reunião. Então, nesse diálogo interdisciplinar, a gente vai pensando em possibilidades, a gente vai pensando em limites e possibilidades para atuação e para melhoria desses processos. Nós iniciamos em junho, então tem alguns meses, então tudo é possível. Esse formato ele pode ser modificado. A ideia é que a gente propague isso para os demais segmentos do colégio. Quero agradecer, de certo modo, por essa participação, né, no programa educacional, porque ajuda muito como professor, né, a crescer e contribuir mais ainda com o crescimento dos nossos alunos. Eu que agradeço a oportunidade.